Vamos falar aqui hoje um pouco do jogo do São Paulo e Flamengo que aconteceu no Morumbi, né? Nesse sábado, às 8 horas da noite, no qual o Flamengo está vitorioso. Falar de um jogo, vamos falar de duas equipes aí que andam pelos caminhos diferentes, né? Enquanto uma equipe é totalmente completa no seu plantel, que é o Flamengo, aí pro mérito do Flamengo, por uma forma de administração que o Flamengo fez no decorrer da caminhada aí que deu certo, hoje está tendo resultado, e o São Paulo totalmente ao contrário, com mais administração que levou o São Paulo a estar nesse momento que está vivendo agora, um momento de não ter um elenco completo e o treinador ter que tentar criar alguma coisa para que essa equipe possa sair com um bom resultado e tentar de alguma forma trazer no campo de futebol ali, campo bola, um elenco que seja competitivo, que é muito complicado, um elenco competitivo contra o outro elenco que no banco de reserva é recheado de craques. E o seu time B também é um time muito forte. É um time muito que seria titular em qualquer equipe do Brasil. Isso aí não se tem dúvida disso, né? A equipe B do Flamengo hoje é muito forte. E onde o Rogério Ceni coloca uma equipe em campo, o Flamengo vem com o seu time reserva, né? Reserva, como eu falei, seria titular em qualquer equipe. E o São Paulo vem com o seu time mesclado ali, alguns jogadores que jogou contra o Ceará e alguns reservas também, ou jogadores que voltaram de lesão, jogadores que também voltou de lesão, mas já faz um tempo, o caso do Nicão, que está voltando a jogar. E o São Paulo tentou de alguma forma ali o Rogério Ceni ontem, com alguns equívocos, mas equívocos que passa a ser obrigatório em alguns momentos para um treinador, né? Para a torcida vai ser um equívoco, logo, lógico, e tem razão a torcida, mas é algo assim que não tem como o treinador ele deixar de fazer, senão ele não disputa jogo, cara. Ele precisa disputar, precisa colocar a equipe em campo e precisa colocar alguma equipe em campo. E ontem vamos falar um pouco desse jogo que ocorreu aqui em São Paulo e Flamengo, no Morumbi, né? Quem estava lá presente pôde ver esse jogo pessoalmente, sabe como que foi, né? Então foi ali, vamos dizer que intensidade, eu acho que nenhuma equipe foi intensa, foi um jogo sem intensidade até, né? Um jogo com baixa intensidade, um jogo de duas equipes ali que se estudou em alguns momentos. São Paulo até fez algumas pressão altas na equipe do Flamengo no início de jogo e tentou ali levar o Flamengo ao erro ali para tentar um gol, e isso seria importante para o São Paulo. São Paulo iria descansar, mas sua equipe iria sentar mais um pouco, mas quem saiu na frente foi o Flamengo, né? Um Flamengo no qual, além de ter uma equipe tecnicamente muito boa, teve estratégias boas também, né? E um São Paulo que não tinha como combater essa estratégia do Flamengo, que era bem complicado, precisava de mais intensidade para isso acontecer. O São Paulo não tinha essa intensidade no primeiro tempo, foi visível. Quem estava lá no campo viu um São Paulo pregado, um São Paulo cansado, jogadores que não conseguiam correr o que o jogador tem que correr no jogo. Vamos lá. O que aconteceu era o seguinte: você tinha o São Paulo com uma linha de 4, ok? Veio com o Rafinha nesse lado de campo, Reinaldo do outro lado de campo. Aí já vou falar um pouco de um erro que ocorreu, que eu acho que o Rogério Ceni fez nesse jogo, mas foi necessário, não tinha outra saída, não tinha outra forma, era necessário colocar o time em campo, então não tinha como ele deixar de fazer, cometer, né, digamos, esse erro entre aspas. O que aconteceu? Você tinha o São Paulo que tinha uma linha de 4, você tinha um Flamengo que veio com alguns jogadores aí, veio com o Lázaro como um falso 9 nesse setor, você tinha desse lado o Cebolinha, desse lado o Marinho, já são jogadores de profundidade, de velocidade individual, também do 1 contra 1, você tinha o Vitor Hugo, que é um bom jogador, esse menino do Flamengo, e ajudou bastante nesse jogo também. Você tinha o Diego, que era o cara da saída de bola, né? Quando o Flamengo adiantava seus jogadores para poder construir. O Diego Ribas fazia parte dessa construção, e a construção era dessa maneira aqui mesmo, tá? Nesse desenho, com os dois laterais bem abertos. E o Flamengo construía assim. E veio com o Vidal também, que jogou o jogo, que aparecia bastante nesse setor de campo em alguns momentos do jogo. Qual foi a estratégia do Flamengo nesse jogo? Eu acho até que o Dorival deve ter estudado São Paulo e percebido que o São Paulo tinha alguns jogadores no DM que iriam jogar esse jogo, e dificultou um pouco o São Paulo no lado físico, porque São Paulo tem uma saída de bola. Vamos dar um exemplo aqui de saída de bola com o Miranda. Você tinha um Flamengo que não marcava individual o encaixe, você tinha um Flamengo que fazia uma marcação por zona, e isso faz parte, tá, do jogo funcional do Dorival Júnior, essa marcação por zona, esse time se movimentar bastante na zona da bola.
onde a bola está, o time vai se movimentar, vai fazer ali um agrupamento, vamos dizer, uma aglomeração, e aqui nesse setor, o teu time vai ter grande dificuldade de tocar a bola, de girar a bola, de movimentar as jogadas, de tentar criar jogada por baixo. E ainda mais o São Paulo, que era muito lento na transição ofensiva. E se o São Paulo fosse optar por uma questão de bola longa, o São Paulo não tinha jogador de referência na frente. Aqui tu tinha o Marco Guilherme. E o Marco Guilherme não é uma referência. Não é um jogador que vai te dar a temporarização, vai te dar o pivô. Então o São Paulo não tinha esses jogadores de referência lá na frente para poder dominar essa bola ali contra a equipe do Flamengo e tentar uma temporalização, rodar e tentar fazer uma jogada. O Carelli pode fazer isso, é um cara de presença de área, é um cara também que faz bastante essa proteção de costa. Mas quando não tem um Carelli fica difícil. E o Rogério Ceni colocou o Marco Guilherme como falso 9. Era o cara que descia bastante, se movimentava bastante, era o cara que corria atrás dos zagueiros todo momento. Tanto é que ele teve câimbra ali, aquele momento bizarro ali, que tentou chutar e não conseguiu, a perna endureceu e é complicado. Não consegue o São Paulo fazer o que o Rogério Ceni pretendia fazer, porque também o Flamengo complicou bastante essa situação do São Paulo. Além dessa situação de marcação por zona, o Flamengo, quando o São Paulo estava na sua fase ofensiva, descendo, você tinha o São Paulo na fase ofensiva, o Rafinha, ele passava uma certa dificuldade. O Rafinha, nesse setor aqui, passava uma certa dificuldade nesse setor. Pelo seguinte, ele até tentava descer, mas não ia muito longe, porque a preocupação dele era com o Cebolinha, desse lado aqui. Alguns momentos, o Flamengo dobrava essa marcação em cima do Rafinha. Além do Cebolinha, você tinha o Ayrton. Quem acompanhava o Ayrton nesse jogo, que tinha a obrigação de acompanhar o Ayrton, era o Nicão. Mas o Nicão não estava conseguindo acompanhar o Ayrton. Por essa questão física também. O Nicão ele teve uma questão física faz alguns tempos atrás que ele voltou, não faz tanto tempo assim. E ele não conseguia acompanhar o Ayrton, cara. Há momentos que o Ayrton estava nesse setor aqui, o Nicão tentava acompanhar aqui atrás, o Ayrton disparava, o Nicão ficava. E o Rafinha tinha que tentar combater dois jogadores sozinho. Todo o tempo você vê o Rogério Ceni na beira do campo pedindo pro Pablo tentar ajudar, pro Igor Gomes tentar ajudar, porque não estava conseguindo o São Paulo ter o Rafinha sozinho com a dobra em cima dele ali. Era bem complicado. Tanto é que o gol do Flamengo sai com o Rafinha prendendo aqui. Aqui você vai ter o Nicão mais afastado e você tem 3 jogadores do São Paulo em cima do Ayrton. O Ayrton consegue cruzar e sai o gol ainda da equipe do Flamengo. Entende? Então, era uma situação bem complicada para o São Paulo nesse sentido. O Rafinha não conseguia sozinho ali combater esses jogadores. Aí o Rogério Ceni vem com o Reinaldo e vem com o Patrick. Aí que era o elo fraco do São Paulo, que eu falei para vocês no início, que o São Paulo ele não tinha a questão desse lado de campo. Esse lado de campo do São Paulo não existia, cara. Por que não existia? No momento que você tem dois jogadores, Reinaldo e Patrick, que estão vindo de lesão, e o Rogério Ceni coloca esses dois jogadores do mesmo corredor, no corredor esquerdo, aí que eu falei que pode ser um equívoco, mas é uma necessidade, é obrigação, e se torna obrigatório fazer isso em alguns momentos, não tem muito o que você fazer. Você vai usar quem? Vai usar o Wellington, e depois tem um jogo contra o Ceará que você não consegue usar o cara história, e aí, como que fica? Você vai usar quem? Então, São Paulo tem um elenco muito curto. Talvez a ideia do Rogério Ceni foi manter o Reinaldo aqui, juntamente com o Patrick, até por uma questão do lado direito do Flamengo ser um lado que apoia bastante. Não que o Mateuzinho fez essa profundidade toda, não fez. Mas ele aparecia bastante aqui no ataque. Então, por ele ser um cara que aparece bastante, talvez a intenção do Rogério Ceni foi jogar nas costas uma bola perdida aqui, ele poder ter a possibilidade de jogar nas costas do Mateuzinho em uma jogada de velocidade que não teria essa velocidade, que o Patrick não vai te dar essa velocidade. Tanto é que no segundo tempo ele põe o Wellington no jogo e tira o Reinaldo. E vai mudando, põe o Caleri, põe o Rodriguinho, vai tentando criar alternativas ao Rogério Ceni para tentar espaços ali criar
possibilidades para vencer a equipe do Flamengo. Depois que o São Paulo toma o gol, o São Paulo tenta até trabalhar mais pela amplitude, joga o Nicão para dentro, abre o Igor Gomes mais na amplitude, o Rafinha tenta apoiar mais um pouco aqui desse lado. Quando não era o Rafinha, era o Galopo, que vem apoiar desse lado aqui também, tanto que ele apoiava desse lado também, aqui do Reinaldo e do Patrick, e tentava de todas as formas apoiar ali a equipe de São Paulo para tentar ter um escape, né? Achar o escape. E o Marco Guilherme era aquele cara, né? Um falso 9. Tanto é que com bola cruzada do São Paulo, tu tinha o Marco Guilherme na área e o Nicão. Em alguns momentos o Galopo na área. E o Marco Guilherme vinha no canto aqui fazer esse cruzamento. E você vai ter o Galopo na área, o Nicão, o Marco Guilherme e o Nicão contra o Fabrício e o Pablo. Você vai ganhar o quê? Nada. Entendeu? Então foi um jogo bem difícil para o São Paulo criar alguma alternativa, achar caminhos. Até pelo elenco fraco que o São Paulo tem. Fraco que eu falo, tecnicamente tem alguns jogadores bons, mas fisicamente tá acabado, cara. Tá acabado. Você vê o jogo ao vivo, você fala, porra, é difícil, o time tá pregado. Precisa realmente rodar o elenco. O São Paulo vem rodando esse elenco. O Rogério Ceni vem fazendo de tudo para tentar manter esse time fisicamente bem. É difícil, né? Se vai lutar pelas todas as equipes, eu não acho que o São Paulo tem elenco para lutar por 3 equipes, não tem. Uma hora o Rogério Ceni vai ter que escolher entre as 3. Vou brigar para não cair no Brasileirão, ou ir para final na Sul-Americana, Copa do Brasil e tentar. A possibilidade da Sul-Americana é maior, né? Claro. Mas tentar alguma coisa. Vamos lá para as imagens, então. Vou mostrar um pouco de imagem aqui, números também no final do vídeo, para que a gente possa entender mais ou menos como foi o jogo, além dessa instrução aqui, desse quadro tático aqui. Vamos lá. Aqui voltando, mostrando para vocês aqui o São Paulo fazendo uma pressão alta no Flamengo, e o Flamengo sempre buscava essa versão de bola, que vocês podem ver nessa marcação em preto. O Flamengo sempre buscava essa versão de bola, o Matheusinho buscando o Ayrton do outro lado para ter um escape, porque o São Paulo fazia essa pressão alta, tentava abafar a equipe do Flamengo, tentava trazer uma dificuldade, e o Flamengo invertia essa bola. Invertendo essa bola, ele achava o Ayrton do outro lado com muito mais liberdade. Com essa liberdade, o Ayrton já tinha essa dobradinha, eu tinha falado antes para vocês no início. O Ayrton e o Cebolinha dobrava em cima do Rafinha. Então essa dobra em cima do Rafinha trazia uma sobrecarga ali, que trazia muita dificuldade para o Rafinha descer, para fazer uma progressão de ataque em alguns momentos. O Rafinha conseguia descer em alguns momentos quando tinha um espaço entre Ayrton e Cebolinha. Por o Cebolinha ser muito agudo, ele abria uma distância do Ayrton, e o Rafinha conseguia, essa bola sendo retomada, e se acelerar uma jogada, mas era muito difícil. Quando ele tinha esses 2 jogadores em cima dele, era complicado. O Nicão não acompanhava o Ayrton, então tinha uma dificuldade enorme. Aqui novamente, saída de bola do Flamengo. Alguns momentos São Paulo fazia uma pressão no Flamengo e o Santos buscava essa saída longa. Também tinha uma dificuldade o Flamengo com a saída longa, porque não tinha uma referência. Lá na frente a referência era essa aqui, ó. O Lázaro, o Cebolinha, fugiu o nome dele agora, o Marinho. Então tinha uma dificuldade, não tinha um jogador pronto ali para receber essa bola, um jogador de referência também. O Flamengo não tinha esse jogador ali no meio, então também a bola longa do Flamengo também não fluía bastante. Aqui você vê a equipe do Flamengo fazendo uma descida de ataque para cima da equipe do São Paulo. A equipe do Flamengo sempre compactava jogadores de um lado da bola ali para ter uma aproximação, faz parte do futebol, do jogo posicional também, ou desculpa, do funcional do Dorival Júnior. O Dorival usa o funcional, não o posicional. E o Marinho se movimentava bastante também nesse setor. Atrapalha bastante os zagueiros ali. O Marinho se movimentava muito, principalmente em cima do Reinaldo. O Reinaldo não aguentava, sempre fazia falta técnica no Marinho para tentar diminuir essa velocidade do Marinho. E aqui eu marquei em preto o Patrick e o Reinaldo, né? Que eu falei no início do vídeo para vocês. Estou marcando os dois porque realmente o São Paulo não tinha esses 2 jogadores prontos para esse jogo. Aqui é a hora do gol, né? O gol acontece, você vê marcação em preto aqui, você vê o Nicão não acompanha, não desce para ajudar também. O Nicão não estava acompanhando o Ayrton, não conseguia. Ali você vê o cruzamento do São Paulo com superioridade numérica nesse setor aqui, ó. O São Paulo tem a superioridade numérica, mas ainda o Ayrton consegue cruzar essa bola. O Miranda está marcando o Lázaro, o Reinaldo marcando o Vitor Hugo, mas o Miranda erra nessa passada e o Lázaro recebe sozinho essa bola e cabeceia, faz gol. Então o Miranda também errou bastante nessa marcação aí. E o São Paulo tinha superioridade numérica nos 2 quadrantes aí, ó, seja na grande área, ou seja lá na amplitude. E não consegue matar o cruzamento do Ayrton, né? Que está ali sendo uma bola coberta, mas não está tendo tanta eficácia, né? E o São Paulo, depois do gol, tenta fazer triangulações na ponta de campo ali, traz o Igor Gomes, aproxima o Galopo, vai tentando o Rafinha, para tentar ter triangulação, o São Paulo tentar achar um caminho para um resultado.
Aqui eu marquei uma descida do São Paulo com o Nicão. O Nicão desce, o Galopo e o Marco Guilherme também avançam ali no ataque, mas o Patrick e o Reinaldo eu marquei aqui em azul para destacar os dois, que era o lado elo fraco do São Paulo, seja ofensivo ou defensivo. O São Paulo não tinha progressão com esses dois jogadores por estar vindo de lesão. Então você vê como o elenco do São Paulo tem um problema grave. Coloca jogadores vindo de lesão para jogar, e isso não pode, gente. Então, não tem como você ter um resultado assim dessa maneira. Fica muito difícil. Saída de bola do Flamengo, para que vocês possam ver melhor. Coloquei aqui realmente só para ilustrar a saída de bola do Flamengo. Era uma saída de bola sustentada. Os jogadores bem abertos na amplitude. Aqui mostrando para vocês que o Flamengo marcava no 4-3-3. Em alguns momentos o bloco baixo do Flamengo era no 4-3-3. Mesmo São Paulo tendo espaço, eu marquei aqui escrito espaço. São Paulo tinha espaço para uma inversão de bola por conta desse bloco de 3 do Flamengo ser um bloco curto. Esses dois blocos de linha de 3 ser um bloco muito curto. O adversário cria espaço sobre o Flamengo, se torna um cobertor curto do Flamengo, mas o São Paulo não tinha como inverter essa bola porque não tinha jogador de profundidade. O que queria fazer com o jogador de profundidade? Quem ia dar profundidade ali? Reinaldo, vindo de lesão, não ia fazer isso. O Marco Guilherme estava aqui, que é um jogador de mais velocidade. Então não tinha muito o que o São Paulo fazer. Aqui mostrando para vocês, São Paulo até descia na área do Flamengo, tinha até uma cobertura fora da grande área, até bacana, mas quando o São Paulo olhava para a área para ter um jogador de referência e cruzar essa bola, tinha Nicão e Galopo e o Marco Guilherme cruzando essa bola aqui na ponta e contra Pablo e Fabrício, o que você vai fazer? Nada. Então, era uma dificuldade enorme. Aqui mostrando para vocês um Flamengo muito bem compactado, tá? Não só defensivamente, também quando atacava o Flamengo compactava muito bem os seus jogadores, muito bem espalhado, muito bem posicionado para receber a bola, também faz parte do ataque funcional. Aqui mostrando para vocês que o Flamengo não só marcou no 4-3-3, tá? Há momentos que o Flamengo fazia 4-4-2, e esse 4-4-2 tirava a amplitude do São Paulo aí, que trazia maior dificuldade ainda. Pode observar que o 4-4-2 ele amplia mais o campo e trazia uma grande dificuldade para o São Paulo criar também nesse momento. Aqui eu repeti a imagem, né, como sempre. E aqui o segundo tempo. O segundo tempo o São Paulo tenta mudar o jogo, o São Paulo tenta triangular pelas pontas, o São Paulo tenta achar caminho, o Flamengo volta a fazer essa marcação por zona, trazendo muitos jogadores ao setor da bola. O São Paulo começa a achar espaços, começa a achar amplitude, aí que o São Paulo começa a entrar no jogo com a entrada do Caleri, o São Paulo começa a achar um jogador de referência agora na área, o São Paulo começa a descer mais, o Flamengo começa a recuar bastante desde o primeiro tempo, né? O Flamengo recuou bastante, aí é um São Paulo com mais espaços na frente da área do Flamengo, na zona 14, para uma possível finalização, com um jogador de referência na área, que é o Caleri, então as coisas começam a mudar para o São Paulo, mas acaba vindo o gol do Flamengo de contra-ataque, o segundo gol do Flamengo. E mata o jogo, o Flamengo sai com a vitória. Então foi um jogo bem complicado, duas equipes que não teve a intensidade que deveria, né? Mas não teve, um por ter um elenco muito curto, outra por realmente fazer um jogo mais cadenciado, que foi o Flamengo, e fazendo o gol o Flamengo diminui sua intensidade de vez. E fica aquele jogo bem complicado para a equipe do São Paulo, que poderia, com a equipe melhor, até sair com resultado melhor, talvez um empate, mas bem difícil a situação do São Paulo aí nesse campeonato. Precisa realmente rodar bem o elenco e achar um caminho para buscar pontos no Brasileirão, né? Esse foi o vídeo, espero que vocês gostem. Deixa um like, um comentário, um dislike, uma sugestão. E na próxima a gente volta aí para falar mais de futebol. Gente, vou deixar meu Pix aí embaixo, tá bom? Na sugestão, na descrição do vídeo. Quem quiser estar ajudando o canal, fica à vontade aí, tá bom? Um abraço.